Então, a sedutora leveza do ser é a penúltima subcapítulo dessa divisão aí, professores e colegas. Então, esse termo, ele traz da obra de Milan Kundera, que eu coloquei ali, a insustentável leveza do ser. E é mais ou menos o que tratamos aqui nessa frase. É, de novo, a velocidade como o centro da tragédia humana. Pelas coisas serem muito mais rápidas hoje, às vezes a gente não dá o valor necessário que foi a pessoa conseguir chegar numa sala de aula, né, a pessoa participar de um encontro. Então, devido à facilidade da vida, você não dá o valor necessário daquela pessoa ter a valorização do ser humano, né? Então, isso foi abordado por Milan Kundera e ele trouxe para cá, e ele chamou de a sedutora leveza do ser. Então, a busca desenfreada por tecnologias mais modernas para alcançar uma desejada instantaneidade. E essa instantaneidade, Bruno pode passar, é uma palavra-chave nesse subcapítulo. Pode passar, Bruno, por gentileza. E daí ele fala que na relação moderna, nós temos a capacidade, de novo, da procrastinação versus a aceleração. Então, o combate hoje em dia está na capacidade de você fazer alguma coisa muito rápido versus aquele que você está disputando que não tem a mesma velocidade. E aí isso depende de tecnologia. Quem tem acesso à tecnologia vai ter uma capacidade de desenvolver aquela tarefa ou trazer aquela informação mais rápido versus aquele que ainda está na rede de escada. Então essa é uma parte que ele aborda bastante sobre a questão da aceleração. Então, pode passar, Bruno, por gentileza. E daí o contraste entre a modernidade pesada e leve, que tem sido abordado nesse capítulo inteiro, que antigamente as coisas eram muito mais pesadas, que o empregador ele tinha a capacidade de colocar o empregado ou a sua força de trabalho dentro de um ambiente muito bem controlado. De novo, fala sobre o panóptico, né? E hoje nós sabemos que vivemos num panóptico diferenciado, né? Que continuamos, né? Maior dessa vez, né? Porque agora você está toda 24 horas abaixo de um sistema eletrônico. Então, a modernidade leve, ela é fluida, né? Que a gente já vem batendo nessa tecla muitas vezes, e essa é a principal conflito que existe entre o modelo que era o anterior e esse atual. Então, nós somos caracterizados por uma sociedade que permite uma fuga de responsabilidades, uma fuga de relacionamento humano muito mais fácil. E acabamos notando que a perseguição, professor Carlos, se torna inútil. Porque a fluidez é tamanha que você consegue escapar, e isso a gente viu na parte que estudamos aqui sobre os relacionamentos humanos do Bauman, né? Que é a velocidade com que você consegue se desvencilhar de relacionamentos mais duradouros e mais sólidos. Aí, desculpa, só falando da ferrovia antigamente, né? A ferrovia, para você chegar, como o Roberto já citou, para você chegar entre um espaço e outro, você tinha que usar aquela ferrovia, que ela não desviava o caminho, ela é sempre naquela direção. Hoje em dia você já tem uma coisa mais customizada para cada ser humano, para cada cidadão fluido. Então, passando aí para chegar, para finalizar, aqui a gente falou já sobre o capital, ele move-se muito mais livre hoje, aquela parte da transferência. Antigamente, para fazer uma transferência bancária, você tinha que ligar para o banco, tinha que ir lá, era de fazer um fax. Aí hoje em dia, um Pix, você manda para... Né? Então, essa capacidade que nós temos hoje de mobilização, de movimentação do capital, transformou-se em sociedade leve, sociedade líquida. E no final, quem sofre com essa incapacidade ou tem a favorecimento de ser mais rápido, então a capacidade, são os trabalhadores. Os trabalhadores que não conseguem, né, ter uma facilidade com o uso de uma tecnologia, ele vai ficar para trás. E isso fica bem notório, que o propósito disso é diminuir gastos, né? Claro que tem um objetivo. Passando aí para não... então, na última fase é vida instantânea. Na vida instantânea ele começa falando sobre Richard Sennett, que visitava Davos, durante muitos anos ele visitava Davos e ele conseguiu... Davos é aquele encontro mundial, que são os arquitetos da economia mundial, que esse, na minha opinião, é que mais quebra o Estado democrático de direito de cada país, porque quando existe um interesse econômico, como por exemplo a trazida de Mandela ao poder,
que é o Mandela, ao assumir o poder, ele liberou a exploração de vários minérios que eram proibidos na África do Sul à época. Então ele fala também sobre destruir o que fizera diante das demandas do momento imediato. O objetivo na indústria da era moderna líquida é se afastar de compromissos duradouros num exercício de eliminação de apego. Então, quanto mais o trânsito ocorrer, trânsito de desejos, o trânsito de informação, o comércio, o mercantilismo da sociedade, quanto mais rápido isso acontece, melhor para esse atual modelo que vivemos. Continuando ali, desculpa aí, sobre o que Richard Sennett observou. Richard Sennett observou as características de Bill Gates. Bill Gates não tem nenhum interesse em que as coisas sejam duradouras como tinha Rockefeller. Um oleoduto, uma refinaria de petróleo. E Bill Gates, ele trabalha para que o que ele fez hoje seja absolutamente obsoleto amanhã. Para que ele se vira para trás e o Windows 8, que o Windows 8, agora é 11. E isso ele coloca, ele fez esse paradoxo, um titã que foi Rockefeller versus o titã do mercado que é o Bill Gates. Ele também faz outras reflexões sobre a capacidade do Bill Gates de ser indiferente com as coisas, versus antigamente que você dava muito mais valor à coisa tangível, né? Então, puder passar, por favor. O Woody Allen dá uma declaração falando sobre a imortalidade. Não quero que a minha obra seja imortal, mas eu quero que eu seja imortal, né? Então, é o Carpe Diem, vamos viver o hoje. Então, Carpe Diem é uma expressão francesa, né? Carpe Diem, não sei se eu estou falando corretamente, depende de qual lugar da França você foi educado, eu não sei falar. Carpe Diem, Carpe Diem, Carpe Diem. Então, que nós vivemos numa sociedade que é o instantâneo. E essa frase, esse termo, casa muito bem sobre o que experimentamos. Ele falava sobre o estudo que o senhor Michael Thomas fez sobre bens duráveis e transitórios, que as pessoas que estão no topo da pirâmide, geralmente elas atribuem ao seu bem material uma estrutura mais longínqua, e isso era uma característica da década de 1980, que ele fala 20 anos antes da publicação, esse livro é de 2000, então ele tornar duráveis seus próprios objetos. Então, geralmente, as pessoas que estavam no topo da pirâmide, eles queriam que os seus objetos durassem mais do que os demais. Que aí, por isso, você comprava objetos, uma geladeira durava muito mais tempo do que dura hoje. Então, é esse paralelo que ele quer fazer. E eu acredito que... Eu peguei 2 subcapítulos, então eu acabei escrevendo um pouco mais, mas voltando aqui, a velocidade instantânea leva a humanidade para um campo ainda não definido da cultura e da ética. E isso ainda está sendo compreendido, porque leva tempo para fazer certas coisas. Por exemplo, para fazer um pão de queijo, vai ser 20 minutos, ou um arroz. Por mais que você tenha tecnologia avançada, você ainda precisa passar por aquele tempo. E às vezes a troca de informação e a troca de conteúdo, ela passa por uma velocidade muito maior. E isso causa ainda no ser humano algo que ainda não foi pensado, ou pelo menos na época que Bauman escreveu isso, ele acredita que ainda a ética e a cultura ainda estão por se desenvolver nessa velocidade frenética. E a busca da sociedade em esquecer o passado e não acreditar o futuro. Isso ele fala bem no final, é uma coisa difícil para ele entender, porque o que sempre baseou a nossa sociedade, e por isso o revisionismo histórico é um problema, ao meu ver, respeitando todos aqueles que pensam diverso, é que na sociedade nós tivemos a nossa experiência passada e a vontade de dar certo no futuro. Esses 2 eixos fizeram com que nós caminhássemos e evoluíssemos como sociedade. Precário em algumas situações, evoluídos em outras, mas assim é o caminhar da sociedade, pensando no amanhã, desejando o melhor e planejando com o passado. E, infelizmente, hoje, Praxedes, ou pelo menos na época que Bauman escreveu isso, eu acredito que ainda continua, a sociedade atual, ela nega o passado e não tem perspectiva de futuro. E aí se encaixa muito bem o desejo da ONU de que nós não tenhamos nada e sejamos felizes em 2030. Obrigado, pessoal.